Tudo o que você precisa saber sobre creatina. Fala galera, bem-vindos ao meu podcast. Eu sou o Luca Baeta e hoje é dia de falar sobre suplementação. Mas primeiramente vamos aos recados iniciais. Número 1, vai lá no iTunes ou no seu agregador de podcast favorito e coloca para seguir. Faça seu comentário e avalie com 5 estrelas para ajudar a visualização por mais pessoas. Número 2, indique esse ou outro episódio para alguém que você acha que vai se interessar pelo tema para a gente trocar ideia e conscientizar mais gente. E número 3, eu vou deixar aqui a oportunidade para você que me ouve participar enviando dúvidas. Você pode enviar a sua pergunta para o e-mail profbaeta@gmail.com ou pelo Instagram @profbaeta. Vamos lá para a pauta então? O episódio de hoje ele veio de 2 perguntas que eu recebi no Instagram. E a primeira ela veio da Priscila, que é de Patos de Minas, Minas Gerais, e atleta de CrossFit. Ela mandou o seguinte: Fala, prof! Descobri teu podcast na semana passada e já indiquei para os amigos e família, porque você não precisa de mega produção para o negócio ficar bom. Mas vamos lá. Minha pergunta está relacionada com a creatina, esse suplemento que está na boca de todo marombeiro que eu conheço. Recentemente comprei um potinho e quando eu comecei a tomar, algumas amigas minhas da faculdade disseram que o cabelo delas caiu com o uso da creatina. Eu fiquei incrédula, porque nada do que eu li sobre a creatina aponta para queda de cabelo. E agora, me ajuda? E a segunda mensagem veio do Rodrigo Souza, que é de Bragança, em Portugal. E ele é estudante de TI e ele mandou o seguinte: em primeiro lugar, gostaria de agradecer por este podcast, um trabalho maravilhoso de divulgação científica. Gostaria de saber quais são os efeitos colaterais da creatina e se há mais benefício do que risco de usá-la. Além disso, qual é a melhor maneira de ingeri-lo? Para começar a conversa, vamos estabelecer algumas coisas sobre a creatina. Vamos lá. A creatina ela é um nutriente não essencial que a gente já sintetiza, né, no nosso corpo. A gente produz ali cerca de 1 grama por dia, mais ou menos, e a gente também ingere ela através da dieta, também variando ali por volta de 1 a 1,5 grama por dia. E a gente encontra a creatina de forma mais concentrada nos músculos animais, por exemplo, aí, da carne, do peixe, que é a principal fonte alimentar de creatina para quem é onívoro. A galera que é vegetariana ou vegana normalmente tem os níveis um pouco reduzidos de creatina muscular e sanguínea, porque de fato consomem pouco na dieta, só que isso aí é facilmente contornado. E eu vou falar um pouco disso aqui também. A maior parte da creatina, cerca de 95% dela, fica armazenada nos nossos músculos esqueléticos em 2 formas. A livre, né, que é a creatina normal, e a fosforilada, que a gente chama de fosforilcreatina. As 2 formas da creatina, tanto a livre quanto a fosforilcreatina, elas fornecem energia para a gente usar nos exercícios curtos e intensos. Os 5% restantes de toda a creatina que a gente tem vão estar lá no cérebro, no coração, na nossa retina e, no caso dos homens, também nos testículos. E apesar da taxa de produção de energia da creatina muscular ser consideravelmente elevada, a capacidade de armazenamento dela é bem limitada. Então, a creatina que a gente tem lá armazenada no músculo, por exemplo, ela é suficiente para cerca de 8 a 10 segundos de exercício máximo. É aí que entra a creatina monoidratada, que é um suplemento dietético que é quando a gente ingere de acordo com as diretrizes, pode aumentar a creatina e a fosforilcreatina do músculo esquelético e, a partir daí, melhorar o desempenho em exercício de alta intensidade. E para quem não sabe, tá? Já para quebrar essa barreira do desconhecimento que muita gente tem, a creatina é um suplemento vegano. De fato, a gente consegue creatina comendo carne, peixe, fruto do mar, e a gente também produz internamente, e isso leva muita gente a achar que o suplemento de creatina é de origem animal, mas não. O suplemento que a gente toma, que é a creatina monoidratada, ela é feita por um processo químico que pega 2 compostos. Um deles é o sarcosinato de sódio, que é como se fosse um sal, né, só que com um paladar levemente doce.
e a cianamida como matérias-primas, né? Então eles vão lá, eles juntam esses compostos, eles aquecem, pressurizam os dois juntos, e disso aí ele vai aparecer um líquido que depois eles vão resfriar e eles vão deixar assentar. Nessa fase, a gente já tem a chamada creatina cristalina. Só que aí, o que eles têm que fazer ainda? Eles pegam essa creatina cristalina e purificam por meio de uma centrifugação que vai extrair todas as impurezas, e o líquido puro que resulta disso, ele vai passar por uma secagem a vácuo e vai ser moído até virar esse pó fino, que é o que vai tornar ele mais fácil assim, de dissolver na água, por exemplo. Então, esse pó branco que a gente ingere é justamente o resultado desse processo. E esse método de produção, ele inclusive é considerado o melhor e o mais seguro, segundo boas práticas de fabricação, o que garante um processo de fabricação de alta qualidade. Então não, a creatina que a gente toma não é de origem animal. E tem gente que paga mais caro em uma creatina só porque tem no rótulo dizendo lá vegana. É puramente pelo marketing. Não precisa. Todas as creatinas vendidas como suplemento alimentar são veganas. Você não precisa pagar mais caro por uma que simplesmente colocou o vegana no rótulo. Feito esse rápido parêntese, vamos voltar para o raciocínio. A creatina, além do que a gente já conhece, ela ainda pode aumentar também a atividade dos osteoblastos, que são células envolvidas no processo de formação óssea, e além de reduzir a reabsorção óssea, que no caso aí é a perda de massa óssea. E quando ela é combinada a treino de resistência, ela pode melhorar a interação entre os músculos e os ossos. E a gente ainda tem também uma pequena quantidade de creatina no nosso cérebro, onde também é usada para a produção de energia. E essa creatina cerebral, ela pode de fato ser aumentada com a suplementação também, só que numa quantidade bem menor do que o aumento que a gente tem no músculo esquelético. Só que é daí que surgem estudos mostrando benefícios da suplementação de creatina na saúde do cérebro, que os benefícios são vários, né? Mas a gente tem, por exemplo, o melhor processamento cognitivo, danos potencialmente reduzidos, melhor recuperação de lesão cerebral traumática leve ou concussões leves, né? E tem um corpo de pesquisas cada vez maior, demonstrando uma associação entre o conteúdo cerebral de creatina e distúrbios do humor. Por exemplo, tem dois artigos aí que eu vou deixar na descrição também, que um é o da equipe do Kondo e uma da equipe do Faulkner. Eles encontraram correlações negativas entre o conteúdo de creatina no córtex pré-frontal e sintoma de depressão em adolescentes e adultos. E ainda tem um outro grande estudo que eles avaliaram em mais de 20 mil adultos classificados com base na ingestão habitual de creatina. E eles encontraram que aqueles que consumiam as menores quantidades de creatina tiveram as maiores prevalências de sintoma de depressão, em comparação com aqueles que ingerem as maiores quantidades de creatina. E esse estudo também vai estar na descrição, né? É o da equipe do Bakian, ou Bakian, não sei como é que fala. E a suplementação com creatina, então, reduziu o sintoma de depressão em populações de indivíduos diagnosticados com grandes distúrbios depressivos. E também reduziu o sintoma de ansiedade nesses indivíduos com dependência, também a metanfetamina. Então, você vê que a creatina ela tem efeitos múltiplos, né? Efeitos diversos. E esses efeitos benéficos podem estar relacionados com o fato de a creatina lá no cérebro funcionar quase que como um neurotransmissor. Então, o que ele faz lá? Ele aumenta o fator neurotrófico derivado do cérebro, que é o famoso BNDF. E ele também reduz o estresse oxidativo, que tem efeitos favoráveis na bioenergética cerebral com o tempo. Então, para quem nunca usou creatina ou nunca viu, ela é um pozinho branco, né, que a gente mistura ou com líquidos ou com alimentos úmidos. Então, tem gente que mistura até no iogurte. E é importante a gente ressaltar que o suplemento de creatina tem que ser ingerido imediatamente após a mistura, porque na forma líquida a creatina se degrada rapidamente em creatinina. E apesar dessa informação, ela é muito bem absorvida, ela tem uma absorção ali de, em média, 99%. Só que o que você tem que se atentar
é que tem vários suplementos dietéticos de creatina que estão disponíveis para compra, mas as melhores evidências de segurança e eficácia, que aí perfazem aí cerca de 99% dos dados, eles apontam para a forma monoidratada da creatina. Não tem nenhuma razão científica para tomar um suplemento de creatina além da creatina monoidratada. E as outras formas, por várias vezes, elas acabam sendo até mais caras, então não compensa. Mas beleza, feita essa introdução, vamos falar de como e quando tomar essa bendita que todo marombeiro e todo atleta ama. Após muitos anos de estudos, várias equipes de pesquisa confirmaram que a creatina muscular ela pode ser aumentada de 2 jeitos. O primeiro é pela ingestão da creatina 4 vezes por dia durante cerca de 5 dias e é aquela famosa saturação de creatina. E aí a dosagem sugerida com base na massa corporal, ela pega ali cerca de 0,3 gramas de creatina para cada quilo de massa corporal por dia durante 5 dias. E aí você toma isso normalmente em 4 doses divididas. Ou seja, você toma essa creatina com as 4 principais refeições do dia. Então você pega lá o café da manhã, o almoço, o jantar, o lanche da tarde, ou a ceia, ou enfim, né? E depois dessa saturação, esse aumento da creatina ele pode ser mantido com a ingestão de uma dose de manutenção de cerca de 3 a 5 gramas por dia. Mas, se você não tem necessidade nenhuma de fazer essa saturação, seja porque você não é atleta ou porque você não tem nenhum evento próximo que exija o uso dela, você pode simplesmente ignorar essa saturação e ir para a segunda forma de ingestão, que é simplesmente ingerir a dose de manutenção, que é de 3 a 5 gramas por dia, e aí em cerca de 4 semanas você atinge os níveis de saturação. Então, com a saturação, você tem ali os níveis aumentados em cerca de 5 a 7 dias, e sem a saturação você atinge esses níveis aí em aproximadamente 4 semanas. Então fica a teu critério decidir qual das duas estratégias vai usar, dependendo do tempo que você tem e da demanda de performance que você tem e da grana que você tem para comprar um pote de creatina. Outra coisa interessante sobre a creatina é que a captação muscular dela é mediada pela insulina. Então, um aumento mais expressivo da creatina muscular em resposta à suplementação, ele pode ser atingido com a ingestão conjunta de uma refeição que gera um aumento agudo no nível de insulina no sangue. E lá nos primeiros estudos, né, a galera usava açúcar simples para conseguir isso, né? Então a galera metia lá mais de 90 gramas de açúcar junto com as 5 gramas de creatina 4 vezes por dia. Mas os estudos mais atuais confirmaram que esse mesmo efeito pode ser alcançado pela ingestão de creatina como uma refeição que inclua proteínas e carboidratos. Uma outra coisa curiosa sobre a captação da insulina é que ela também aumenta de forma semelhante quando a suplementação é combinada com exercícios que têm efeitos semelhantes ao da insulina. E sobre isso, vamos dar uma leve pincelada aqui só para contextualizar, só que eu vou detalhar melhor em um episódio posterior que já está programado, tá? Mas vamos lá, o que importa para essa conversa aqui de hoje da creatina é que cerca de 70% a 90% de toda a absorção de glicose que acontece no nosso corpo, mediada pela insulina, acontece nas células musculares. Então, parece que usar os músculos é benéfico também para quem tem, por exemplo, diabetes do tipo 2. Só que essa conversa eu vou detalhar naquele outro episódio que eu falei que eu vou fazer mais tarde, tá? Voltando, além da via que depende da insulina para a gente captar a glicose, tem uma outra via que não depende da insulina, que é justamente uma via que é ativada pelo exercício físico, quando a gente tem estresse oxidativo e tal. E essa via é o que a gente observa para essa conversa de agora. As pessoas tendem a achar, talvez por desconhecimento, né, ou sei lá, por ignorância, que a única forma de absorção de glicose no nosso corpo é pela insulina, e isso não é verdade. E mesmo essa via dependente de glicose, né, dependente de insulina, perdão, ela também pode ser melhorada pelo exercício físico, porque tem alguns intermediários dessa via que são ativados também pelo exercício e fazem a insulina trabalhar melhor.
Então, na prática, musculação e exercício de alta intensidade, elas vão surtir um efeito na glicemia, enquanto exercício aeróbio de baixa intensidade vão surtir outro efeito. Então, aí está a importância do profissional entender os mecanismos de ação dos diferentes tipos de treino, especialmente se forem lidar com diabéticos. Porque em um tipo de treino você tem chance de ter hiperglicemia e no outro tipo de treino você tem chance de ter hipoglicemia. Mas, de novo, eu vou falar sobre esses mecanismos mais detalhados em um episódio futuro. O que você tem que entender aqui para esse episódio de agora é que a questão da captação da creatina poder aumentar quando a suplementação for combinada com exercícios que têm efeitos semelhantes ao da insulina, esses exercícios são principalmente treinos de musculação de alta intensidade. Por isso que as maiores evidências que temos atualmente suportam a suplementação de creatina combinada com exercício de resistência, exercícios contra resistência, alegando melhora dos resultados no treinamento de resistência, como força muscular, a própria resistência muscular, a hipertrofia muscular. E é um forte sinal de que a suplementação de creatina é um puta auxílio para os programas de força e condicionamento. Então, até aqui, você já sabe que a suplementação de creatina melhora o desempenho de exercícios curtos, geralmente ele abaixo de 30 segundos ao minuto, e de alta intensidade, especialmente quando você tem sessões repetidas. Essas são características comuns a muitos esportes coletivos, indicando que a suplementação de creatina pode melhorar o desempenho esportivo numa ampla gama de esportes e atividades. Temos também indicações na literatura científica de que a suplementação de creatina pode melhorar a recuperação de períodos de atrofia por desuso, como, por exemplo, na recuperação de uma lesão. Então, níveis extremamente baixos de atividade física, como por exemplo, quando a pessoa está lá acamada no hospital, está imobilizada, esses níveis baixos de atividade física vão resultar em diminuição da creatina muscular, em diminuição da força, diminuição da resistência, diminuição da sua massa corporal e entre outras alterações adversas. Então, se você suplementar a creatina para essa situação, a creatina vai atenuar ou reverter essas diminuições. Então, a gente já está vendo aqui que a suplementação de creatina tem múltiplos efeitos diretos sobre os músculos. Por exemplo, tem um aumento do glicogênio, ressíntese de fosforilcreatina, expressão do fator de crescimento, número de células satélites aumenta a hidratação celular e por aí vai. Todos esses efeitos podem beneficiar indiretamente o desempenho atlético, a adaptação ao treinamento físico e o desempenho muscular em várias populações diferentes. Agora é a hora de jogar um pouquinho de polêmica na mesa e falar sobre os efeitos adversos do uso da creatina. Muita coisa é dita na internet, propagada por gente que não estuda através de evidências sérias, só repetem o que outras pessoas falam. Aí vira uma bola de neve e quando a informação chega no grande público, ela já foi tão repetida por vários influencers, blogueiros e até mesmo profissionais desatualizados que as pessoas que recebem a informação vão lá e acreditam cegamente. Vemos, por exemplo, gente falando que a creatina causa queda de cabelo, como na pergunta da nossa ouvinte ali. Tem gente que fala que sobrecarrega os rins e os fígados, que promove ganho de peso, que dá pedra nos rins. E vamos lá, não existe evidência em nenhuma pesquisa séria, bem desenhada, bem controlada e analisada de efeitos adversos graves relacionados à suplementação de creatina. O que mais tem por aí são especulações e as chamadas evidências anedóticas sobre disfunções renais e termorregulatórias, mas nenhuma delas são apoiadas por pesquisas ou por vigilâncias pós-comercialização. E esses mitos não são fundamentados e eles foram, em parte, resultantes da desinformação da mídia em resposta às mortes de 3 lutadores universitários em 1997, que eles estavam ingerindo altas quantidades de creatina para perda de massa corporal, e também por causa de um único estudo de caso, em 1998, de um homem que tinha doença renal pré-existente, que estava também ingerindo uma droga nefrotóxica e que ele começou a tomar creatina e se ferrou.
Só que sobre o caso dos lutadores que morreram, vou inclusive deixar o artigo aí na descrição para quem tiver curiosidade. Só que atualmente a gente sabe que a creatina não estava associada a esse episódio. E as investigações policiais que rolaram lá depois concluíram que apenas um dos caras suplementava com creatina e tomava muito errado. Se a gente basear nos dados de ensaios clínicos sérios, as evidências robustas, não tem nenhuma evidência de que a ingestão de suplemento de creatina nas doses recomendadas prejudique os processos renais, musculares e termorreguladores. Na verdade, até aqui os dados indicam que a suplementação da creatina pode melhorar a função muscular, por exemplo, reduzindo o dano muscular e a inflamação pós-exercício de alta intensidade, e ele também pode melhorar a resposta termorreguladora do exercício, por exemplo, reduzindo a temperatura corporal durante o exercício. Dito isso, vamos falar aqui de algumas pequenas implicações da suplementação que merecem um pouco de discussão. A primeira aqui é sobre o ganho de peso de forma aguda que você percebe quando você começa a usar. A creatina não tem caloria, ou seja, ela não engorda, tá? Da mesma forma que a ingestão de carboidrato e o aumento de glicogênio muscular estão associados a um aumento agudo na massa corporal secundária ao aumento de água corporal, o aumento da ingestão de creatina também está associado a esse ganho de peso, associado ao aumento da água corporal, não é de gordura. E a gente viu, esse aumento não é de gordura, né? Ele é mantido enquanto a suplementação permanecer. Tanto é que se você parar de tomar creatina, em cerca de 4 a 6 semanas, tanto o nível de creatina muscular quanto o seu peso vão diminuir lentamente. Então, isso vai representar no máximo 1 a 2 quilos. Isso é discutivelmente problemático para quem é atleta que precisa regular o peso na balança para alguma competição, como é o caso, por exemplo, de lutadores, que eles trabalham com categoria de peso nas lutas. A outra coisa é que algumas pessoas podem ter alguns pequenos distúrbios gastrointestinais leves e temporários durante a suplementação. Só que isso também é anedótico e não é amplamente relatado na literatura científica. Só que se você quiser, por um desencargo de consciência, evitar esses distúrbios gastrointestinais, você pode simplesmente evitar fazer aquela saturação para você fazer aquele segundo protocolo de suplementação, que é com a dose mais baixa e por mais tempo. Você ingerindo a creatina durante as refeições, você não ingerir creatina ao mesmo tempo que alimentos ricos em fibras ou suplementos que são conhecidos por aumentar os distúrbios gastrointestinais, por exemplo, bicarbonato de sódio. Então, todas essas são decisões sensatas para te ajudar a evitar problemas gastrointestinais. Então, como com qualquer suplemento dietético, se você for um atleta, essa experimentação deve ser realizada fora da temporada de campeonato. Se você não for atleta, apenas siga as orientações, né, de evitar tomar creatina junto com alimentos ricos em fibra, você tomar ela junto com as refeições, você não fazer a saturação e por aí vai. Então, com tudo isso que foi falado aqui, eu espero que você abra o seu coraçãozinho para a creatina, porque ela é o suplemento mais bem estudado dos últimos anos, com benefícios claros e robustos, tanto para quem treina, quanto para quem está em internação hospitalar, recuperando de lesões, ou mesmo para idosos. Então, vamos encerrar esse episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham sanado dúvidas, as principais dúvidas sobre creatina. Eu ainda vou falar sobre suplementação em outros episódios mais pra frente, mas vamos encerrar por hoje. Vamos encerrar por hoje aqui, tá? E você já sabe, se você quiser um plano alimentar personalizado para você sem firula e sem complicação, ou um planejamento de treino personalizado, mande mensagem no Instagram @profbaeta ou entre no site www.lucabaeta.com.br. Obrigado pela audiência e se você gostou, compartilhe esse episódio nas tuas redes sociais. Isso vai me ajudar bastante, valeu? Até o próximo episódio.